Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele não é nem o mandamento que o Senhor nos apresenta no Evangelho de hoje, não é nem natural, nem espontâneo. Isto é, natural e espontaneamente nós não amamos os inimigos. Natural e espontaneamente nós não rezamos por aqueles que nos fazem, que nos querem o mal. Nosso Senhor nos chama a uma vida sobrenatural, a uma vida guiada pelo sobrenatural, porque, repito, e que fique bem claro, natural e espontaneamente este mandamento nos é impossível. Mas é interessante que esta realidade da interioridade, de viver interiormente a vontade de Deus, o mandamento de Deus, ele já de alguma maneira estava presente, já desde o Antigo Testamento. No Evangelho, nosso Senhor nos apresenta esta vida sobrenatural como um caminho de nós nos tornarmos filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, para que sejamos ainda mais filhos de Deus. Ele diz aqui no versículo 45, Mateus capítulo 5, versículo 45. Se amardes os vossos inimigos, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. E no finalzinho ele vai dizer, portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, no início ele diz, para que vos torneis filhos de Deus. E no final ele diz, façam isso, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, vocês percebem que, numa parte, para que vocês se tornem, e no outro, vocês já são, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, essa dinamicidade, isto é, eu sou filho de Deus desde o meu batismo, mas eu preciso me tornar filho de Deus cada vez mais, isto é, semelhante a Deus cada vez mais. A filiação divina é uma realidade dinâmica, a semelhança com Deus é uma realidade dinâmica, que ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, nosso Senhor então nos apresenta este caminho, que não é uma lei simplesmente, mas deve ser uma necessidade no nosso coração. Na primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, já de alguma maneira, essa realidade ela é apresentada. Isto é, a vontade de Deus, a lei de Deus não é simplesmente algo exterior. Não é uma lei, é uma aliança. Não é uma exigência, mas é uma recíproca fidelidade entre o homem e Deus. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares os seus preceitos, mandamentos e decretos, para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje, para que sejas para Ele um povo particular, como te prometeu. Isto é uma escolha mútua. O povo escolhe a Deus e Deus escolhe o povo. É uma relação esponsal. Em Jesus não é simplesmente uma aliança. Em Jesus é uma familiaridade. Eu sou filho de Deus. Não é apenas uma aliança entre Deus e o povo, mas agora eu pertenço à família de Deus. E procuro então viver a sua vontade para que eu seja cada vez mais semelhante a nosso Senhor. Então, o primeiro ponto aqui, meus santos, é que nós precisamos pedir a Deus que Ele aumente no nosso coração cada vez mais
o desejo de nós nos tornarmos semelhantes a Ele. E em que ponto? Quando nós ouvimos, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, nós pensamos logo, pelo menos durante muito tempo, muitas vezes, o que me vinha primeiramente à cabeça, quando diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, é a impecabilidade de Deus. É verdade. Isto é, buscar a perfeição é fugir de todo o pecado, inclusive dos pecados veniais, que vão endurecendo o nosso coração, sem sombra de dúvida. Eu também pensava buscar a perfeição, tornar-me perfeito como o Pai do céu é perfeito, de não ter nada de errado na minha vida, porque Deus é perfeito, fazer tudo da melhor maneira. Está certo, não está errado isso, está certo. Mas Jesus, quando falava, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito, Jesus tinha no coração, mais do que nunca, além de tudo isso, mas muito mais a bondade do Pai. Isto é, como o Pai é generoso, Ele faz cair a chuva sobre os justos e os injustos, e faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Então nosso Senhor nos chama à bondade, por isso amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos querem o mal. Então sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, além de tudo isso, mas de uma maneira bem clara, sede bons, sede generosos, por amor a Deus, porque Deus é assim convosco. Então meus santos, parece, pelo menos a mim, me parece algo mais concreto. Então na minha vida, eu sou chamado, por amor a Deus, a ser bom. Por amor a Deus, ser generoso, porque Deus é bom e generoso comigo. E se eu quero ser semelhante a Ele, ter um coração semelhante ao dele, eu preciso ser bom e generoso com os meus irmãos. Eu não posso agir simplesmente pela justiça. Eu não posso fazer simplesmente aquilo que a lei me obriga, mas eu preciso fazer todas as coisas sempre guiado pela bondade de Deus. Percebe como isso vai modificar as nossas ações? Como isso nos levará a perdoar 70 vezes 7? Isto é, perdoar generosamente e perdoar sempre, porque é próprio de quem é bom, gestos de bondade, gratuidade, generosidade, algo que vai além da simples exigência da lei. Então, quando nós tomamos este princípio como algo para guiar toda a nossa vida, nós podemos pensar naquelas pessoas com quem nós convivemos, naqueles de quem nós não gostamos, aquelas pessoas que nos fazem o mal, e você diz, eu quero ser bom para com elas, porque assim é o meu Pai. Eu quero ser bom para com elas, porque eu quero alegrar o coração do meu Pai. Eu quero ser bom, generoso, eu quero fazer muito mais do que a simples obrigação, porque o meu Pai está vendo, e eu quero alegrar o coração do meu Pai. Jesus Cristo sempre tinha em tudo o Pai como referência. Ele diz, quando jejuardes, quando orardes, quando deres esmola, isto é, o vosso Pai que está escondido, que vê o que está escondido, vos dará a recompensa. A referência é sempre o Pai. Ou, praticai as vossas obras, para que os homens glorifiquem a Deus vosso Pai. Quer dizer, fazer o bem para agradar, para glorificar o Pai. Sempre ter a Deus como referência. Então, quando você estiver diante de algo muito difícil, muito exigente, se você
Se você tiver em mente, agora eu vou alegrar o coração do meu Pai, porque eu serei generoso. Agora o meu coração vai se tornar ainda mais semelhante ao coração de Jesus, porque o coração de Jesus é generoso. Então a sua atitude com a sua esposa, com o seu marido, com o seu chefe, com os seus subordinados, com todas as pessoas, a sua vivência ganhará uma sobrenaturalidade, porque você não será guiado simplesmente pela carne, pelo humano, pelo temporal. Você será guiado pelo divino, porque você quer ser semelhante a Deus. E ora, se Deus pede isso a mim, é porque isso me é possível. Deus não pede. Santa Teresinha do Menino Jesus gostava de repetir isso, que Deus não pede o irrealizável em nós, porque Ele quer realizar em nós. Então, Deus quer, quando Deus diz, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, isso nos é possível, não graças às nossas forças naturais, não graças à nossa boa vontade ou espontaneidade, mas graças a Deus. Se eu buscar em Deus a força necessária, eu poderei, graças a Ele, me tornar tão semelhante a Ele, de modo que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus que está nos céus. Olhem para mim e vejam tanta semelhança com Deus. Olhem para mim e se lembrem de Deus. Mas para isso eu preciso olhar para as pessoas mais difíceis e lembrar-me de Deus e, por amor a Deus, fazer todas as coisas. Meus irmãos, esse é o nosso objetivo. Vocês não estão vindo à missa, pelo amor de Deus. Vocês não estão vindo à missa todos os dias durante a quaresma simplesmente para cumprir uma lei. Isto é, uma promessa que você fez. Cumprir um propósito. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês estão vindo à missa todos os dias porque vocês estão, além de todo o propósito que vocês fizeram, pedindo a Deus a graça de ter um coração semelhante ao dele, de amar a semelhança dele, amar os inimigos, amar as pessoas difíceis, amar as coisas do céu, buscar as coisas do alto, deixar as coisas passageiras de lado, deixar de lado as coisas supérfluas, colocar em primeiro lugar quem deve estar em primeiro lugar. É para isso que nós estamos indo à missa. Não é simplesmente com o intuito de cumprir uma lei exterior, mas porque nós queremos ser perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. Amar como Jesus nos amou. Ter um coração semelhante ao seu coração. Sermos generosos e bondosos na nossa vida, porque generoso e bondoso é Deus para com todos. É por isso que nós estamos vindo à missa, é por isso que nós ouvimos a palavra de Deus, é por isso que nós recebemos o seu corpo, sangue, alma e divindade. É por isso que nós pedimos o auxílio dos nossos santos de devoção e dos nossos anjos da guarda. É para que nós consigamos viver aquilo que simplesmente pela nossa boa vontade ou pela nossa natureza nos é impossível. Que nós olhemos para este Evangelho e supliquemos a Deus que, por generosidade e misericórdia, conceda-nos a graça de pouco a pouco, a cada dia, nas pequenas e grandes oportunidades, vivê-lo de uma maneira bem concreta na nossa realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.